Atenção emissoras da Corredor 5 para o top de 5 segundos. Alô, tamo de volta, mais um dia de Music Lab, um ano de canal, e hoje eu tô com uma pessoa muito especial, que eu conheci há muito pouco tempo, mas que eu admiro muito, que é o Flávio da Popline. E eu queria muito, primeiro te dar as boas-vindas aqui, a segunda vez que você pisa aqui no Corredor 5, e te perguntar, cara, o que é o Popline, como surgiu o Popline, que hoje pra mim é uma potência no pop, né? Pessoal, boa tarde para quem tá aqui, para quem tá acompanhando pelo YouTube. Cara, obrigado pelo convite. Primeiramente, eu acho muito importante a gente ter iniciativas como essa, um espaço que a gente possa debater sobre música, debater sobre o nosso mercado, entender toda essa revolução que a gente está passando agora com o digital e as novas oportunidades. E vim falar sobre o Popline é uma história muito até maluca, assim, para mim. Eu sou um cara de 29 anos, sou de Salvador. Estou aqui no Rio há 6 anos, mas eu criei o Popline quando eu tinha 16 anos. E era um projeto de escola, imagina, 2006. Então, naquela época, a gente tinha que criar em trio, na escola estava no segundo ano do ensino médio, e a gente tinha que criar um conteúdo para a web. E aí, enquanto os meus colegas estavam criando Fotolog, Blogspot, eu tive a ideia de criar uma rádio online, porque eu era muito viciado em música gringa, no que estava bombando nos Estados Unidos, na Europa, e demorava de chegar aqui no Brasil, demorava de tocar na rádio, porque a gravadora demorava de negociar com a rádio, demorava de ir para MTV o clipe, porque, enfim, tinha toda aquela burocracia. Às vezes, um clipe ou outro tinha estreia internacional no Fantástico e tudo mais, mas não era sempre assim. E tinham artistas que não eram trabalhados aqui no Brasil. E aí eu tive a ideia de criar essa rádio online como projeto da escola e depois eu continuei. Naquela época, streaming não era algo tão acessível como é hoje, que você tem Facebook, o próprio YouTube para fazer transmissão. E eu encontrei um site russo chamado Listen to My Radio, eu acho que ele existe até hoje, que ele tecnicamente funcionava da seguinte forma: ele te disponibilizava um IP e você configurava no seu computador. E aí, quando você conectava um player chamado Winamp, acho que a galera aqui... Isso é das antigas. Pois é, o Winamp era um player concorrente do Windows Media Player. Ele tinha digamos assim, que o código dele era mais aberto, então você conseguia associar outros softwares nele. E aí, naquela época, tinha um software chamado Shoutcast, e você configurava esse IP dentro do Shoutcast. Tá ficando difícil o papo, né? Porque eu sou formado em sistemas, depois eu, enfim, acabei me especializando nessa área. E, enfim, a gente jogava dentro do Listen to My Radio, você tinha um link, você divulgava, quando a pessoa clicava, ela conseguia escutar no computador dela o que você estava transmitindo. Então, eu criava minha playlist no Inamp, eu falava pelo Shoutcast, fazia a locução do meu próprio computador. Foda, cara. E isso ia para a internet. E eu poderia fazer essa configuração no computador de qualquer pessoa, ou seja, eu poderia ter várias rádios dentro de um link só, ou seja, vários locutores, cada pessoa podia ser um locutor. E naquela época, o que era rede social no Brasil era o Orkut, né? Existia a febre das comunidades, e como o Popline desde o início tinha esse propósito de divulgar música e muito focado no que estava rolando na gringa, a minha ideia era, olha, eu vou me aproximar dos donos de comunidades, que eram os fã-clubes, né, de artistas que estão em desenvolvimento. E aí, naquela época, era a Rihanna. A Rihanna era enfim, uma cantora que estava iniciando a carreira, não tinha nem Umbrella ainda, ela já tinha 2 álbuns, nenhum desses 2 discos tinha sido lançado pela Universal aqui no Brasil, mas ela já tinha uma comunidade com 300 mil fãs aqui no Brasil. E aí a gente colocava o link na descrição da comunidade do Popline, criava ação com os fãs. E aí, nessa época, me aproximei da Universal, já em 2008, mais ou menos, e aí depois da MTV, a gente passou a fazer parte do portal da MTV, na época que ainda fazia parte do Grupo Abril. A gente ficou na MTV até 2013. E aí a gente passou a ter quadros dentro dos programas da MTV. Eu virei jurado do VMB, fui jurado de 2 edições do VMB. E aí, depois que a MTV foi devolvida para a Viacom, que é, enfim, a multinacional responsável pela marca, a gente foi para a Mix. E aí, com o surgimento de Facebook, o crescimento do Instagram, a gente começou a entender que era possível o Popline se tornar um veículo independente e não estar associado a nenhum grande grupo de comunicação.
E aí, de 2014 para cá, a gente se tornou um portal popline.com.br, com conteúdo 100% produzido pela gente, conteúdo 100% orgânico. E de lá para cá, enfim, muita coisa aconteceu. Eu vim morar no Rio, minha equipe cresceu bastante. Hoje a gente tem uma equipe de, sei lá, mais ou menos 18, 20 pessoas diretamente. Só de jornalistas somos uns 8, 9. E a gente hoje é o principal parceiro das gravadoras. E a gente, hoje, diferente dos outros veículos, nosso grande diferencial é que a gente não só fala com assessoria de imprensa, a gente fala com a equipe de marketing da gravadora e do escritório do artista. Então, a gente participa de todo o planejamento. E aí, voltando um pouco lá atrás, na história do Popline, quando eu comecei com um conteúdo muito voltado para o mercado gringo, é porque existia uma carência do pop aqui no Brasil. Em 2006 era a época que o sertanejo estava crescendo com muita força. E o público gostava de pop lá fora e tal, não conseguia se identificar muito aqui. Então, naquela época, você tinha a divisão das rádios, né? Era muito claro, as rádios que tocavam pop, as rádios que eram mais ecléticas e as rádios que eram mais adultas, né? As pops eram chamadas de rádio jovem, tipo a Mix, Jovem Pan, Metropolitana e por aí vai. E quando a gente começou a falar sobre artistas brasileiros, a gente começou a ensinar mais ou menos como se comunicar para esse público pop, que está acostumado com o marketing que a Britney Spears faz, com o marketing do Justin Bieber, como é que você cria storytelling e faz as pessoas se interessarem pelo seu produto de uma forma que elas tenham o interesse em acompanhar, em seguir. E o nosso primeiro grande case foi a Anitta. Eu lembro que em 2013, quando a Anitta assinou com a Warner me chamou para apresentar o conteúdo dela, e eles falaram, olha, a gente vai fazer um crossover, a gente vai levar ela do funk pro pop. Aí eu falei, desse jeito, acho que vai ser um pouco difícil, porque na época, um pouco antes de Las Poderosas, ela tinha uma configuração que era igual à da Beyoncé, mas era muito precário e assim, a galera que acompanhava pop sabia que era uma imitação muito barata do que a Beyoncé faz, do estilo de clipe, da disposição de palco, tudo, era muito, muito nítido. E na época eu fui super resistente com relação à Anitta. E aí veio o lançamento de Show das Poderosas, e aí eu lembro que o Fantástico, nessa época a Anitta já era uma realidade aqui no Rio, ela já lotava o Barra Music, enfim. E aí a estreia do clipe ia sendo Fantástico, o Fantástico enrolou a gravadora por 3, 4 semanas, até que um dia eu recebi uma ligação do marketing da Warner falando, Flávio, a gente tem um clipe da Anitta aqui, ela quer lançar no Popline, ela grava um vídeo hoje, posta nas redes sociais, falando que o clipe vai sair exclusivamente no Popline. Aí eu falei, beleza, vamos nessa. Nessa época a gente ainda estava na MTV, né, que era 2013, e o site da MTV ficava dentro do UOL, enfim. A gente colocou o clipe da Anitta no ar, eu lembro que era uma tarde, assim, 4 da tarde, e o Show das Poderosas. Sei lá, em meia hora a gente tinha, sei lá, 25 mil pessoas online no site. Você upou no próprio site? No Popline, isso. O site caiu, saiu do ar. Saiu o Popline, caiu MTV e o UOL ainda ficou balançando, assim, sabe? Foi muito bizarro o dia. E ninguém entendia nada, os fãs desesperados querendo ver o clipe. A MTV não estava esperando receber essa demanda assim, tão alta no site, enfim. E foi um primeiro passo, assim, que a gente começou a entender, opa, tem um caminho aí. E aí, volta e meia, hoje no Facebook, a galera ressurge com posts do Popline sobre a Anitta, naquela época, de uma galera falando, quanto a Anitta paga pro Popline? Parem de divulgar ela, aqui não é site de funk, MC Anitta aqui não. E assim, existia uma revolta do público pop com ela naquela época, porque ela, enfim, era a única que a gente conseguia tentar introduzir. E aí depois veio Ludmilla, vieram os outros fenômenos, como o próprio Thiago York, deixa eu pensar, a Ivete se aproximou muito mais do público pop também, Cláudia Leite também, consequência disso, e aí também, enfim, chegando agora um pouco mais recente, veio as drags, né, Pablo, Glória Groove, enfim, o pop nacional hoje agora também tem Melinha na Vitória. Até o Silva está se aproximando de vocês, Silva, né? Também, aí tem o João também, Vitão agora crescendo muito. E isso tudo, assim, a gente, hoje o Popline, quando eu vou em uma reunião e tento explicar assim, o que é que o Popline se tornou, eu costumo fazer uma comparação muito tosca, mas que é uma analogia até engraçada. Eu falo que o Popline hoje, se tivesse um concorrente, seria o Globo Esporte. Globoesporte.com. Ninguém entende porque eu falo, cara, os fãs se comportam como torcedores e os artistas é como se fosse um time de futebol. Imagina se o Globo Esporte fica
2 dias sem falar sobre o Flamengo. Eu acho que os torcedores colocam fogo no Jardim Botânico inteiro, na Globo inteira. E é exatamente isso. Então, assim, hoje eu prefiro que o torcedor do Flamengo dedique 20% do tempo que ele tem para dedicar, enfim, da paixão dele pelo Flamengo para um artista pop. Que ele vai estar ali consumindo e gerando conteúdo, ampliando a voz desse artista. E o Popline acaba assumindo um papel de ser o veículo que conta a história que o artista quer passar, né? Que a gente começa desde o processo criar expectativa para o lançamento do clipe, a divulgação do clipe, a repercussão. Aí, voltando um pouco à analogia do Globo Esporte, eu costumo dizer que as paradas de sucesso, o ranking do Spotify, do YouTube, é como se fosse a tabela do Campeonato Brasileiro, da Libertadores, e por aí vai. E isso o fã de pop gosta de acompanhar, ele gosta de absorver a cultura do artista pop como se fosse uma experiência de lifestyle. Ele quer entender o que é que aquele artista quer passar, o que é que a gente costuma chamar de era, né? Quando o artista cria o conceito, que lança um álbum, e aí escolhe os singles, e enfim, cria aquela identidade visual, e associa a moda, a parte cinematográfica com a parte do audiovisual, a experiência de palco. A gente tem cada vez mais visto os artistas pop investirem em cenografia no palco, criar uma experiência de show, e enfim, até porque hoje, eu estou falando muito, né? Tô adorando, cara. Até porque hoje a gente está, assim, eu costumo dizer que em 2020, uma coisa que não vai para 2020 vai ser o arrasta para cima do Instagram. Hoje o artista ele tem que sair de casa, ele tem que criar, ele tem que ser criativo. As ferramentas estão aí, a democracia da internet, o Spotify, o YouTube, todas as plataformas, todo mundo tem acesso. O acesso que o artista independente tem, o mesmo botão de upload que ele aperta do YouTube, é o mesmo botão que um artista que tem uma grande gravadora, uma grande estrutura aperta. O que diferencia hoje é o que ele detém da atenção do público. Attention economy, né? Lá fora se fala muito, economia da atenção, você tem a atenção das pessoas. Exato. Né? E essa discussão hoje que eu acho que se torna um ponto muito primordial, assim, porque hoje a gente tem que entender que essa globalização digital, ela está caminhando e está se tornando uma realidade que a gente já está 100% conectado. A gente está conectado 18 horas do nosso dia, todos os dias do ano. As outras 6 horas a gente está dormindo. Tem gente que consegue dormir menos que isso, na verdade. Então, hoje, quando a gente escuta falar, agora é época de recesso, final de ano, ninguém vai lançar nada, isso se tornou uma grande bobagem, porque assim, as pessoas continuam conectadas. As pessoas estão acompanhando tudo, as pessoas estão acompanhando tudo nas redes sociais. Essa era da hipertransparência dos stories, que os fãs sabem exatamente cada posicionamento do artista, sabe todo o lifestyle dele. Então, a gente tem que entender que hoje o que se converte para a audiência de um artista em resultado, em números, é o tempo da atenção que os fãs dedicam. Só a gente olhar para trás, olhar, 10, 12 anos atrás, 15 anos atrás, quando o CD era a principal receita de um artista, se eu compro um CD e você comprar, enfim, sei lá, vamos supor, a Madonna lançou um disco, eu comprei esse disco, o Clemente comprou esse disco, a gente pagou, sei lá, R$29. Eu escutei esse disco uma vez, o Clemente 10 mil vezes. A gente gerou a mesma receita para ela e para a gravadora. Hoje mudou. Hoje, se a Madonna lança uma música, eu escutei uma vez e o Clemente escutou 100 vezes em um dia, ele gerou mais receita do que eu. Então, hoje, o que importa é a atenção do fã. É como você consegue prender a atenção dele. Hoje, o que define o tempo da vida útil de uma música é o tempo da atenção que você constrói lá em cima. Aí vem a importância do videoclipe, vem a importância do marketing da expectativa, vem a importância da comunicação. Então, é isso. Não, mas é interessante, perfeito, cara, porque você deu, assim, você conseguiu, eu nunca vi alguém resumir tanto, algo tão grande, tão rápido, você resumiu assim, perfeito. Essa coisa da economia da atenção, realmente, antigamente você chegava com um grande tiro e foi, né? Hoje tem gerar expectativa, dar o tiro e manter aquilo vivo constantemente, né? Eu falo pra ele que o Popline é impressionante. Você tá lá 2 da manhã, tem um post. Aí você fala, caralho, alguém não dorme ali. Assim, eu acho que tudo, qualquer modelo de negócio, você tem que ter o seu propósito. E o nosso propósito, desde o início, foi ser a principal fonte de música pop. Então, assim, a gente quer que a nossa audiência tenha experiência de quero saber sobre algo de música pop, vou no Popline. Vi na TV agora um artista, quero saber mais sobre ele, vou no Popline, que eu sei que lá vai ter tudo que ele está fazendo nesse momento, qual é o lançamento dele, o que está acontecendo.
E a gente usa essa força de experiência, de fidelidade do fã, para criar experiências de conteúdo. Assim. Esse ano a gente conseguiu fazer vários cases, até explicando um pouco, eu estava conversando antes com o Clemente. Esse ano a gente deu um passo super importante assim, na nossa história. Isso é legal demais. A gente tinha um escritório no Downtown, e aí, enfim, eu tenho parte da nossa equipe que fica de home office. E no ano passado, um ano atrás, mais ou menos, a gente decidiu para uma sala maior, começou a procurar outras salas no Downtown, nenhuma dava match, eu visitava, falava, não é isso que eu quero. Até que um dia um amigo, um empresário de artista, falou para mim, cara, por que você não cria a casa do Popline, você cria um ambiente que você possa receber os artistas, os fãs, criar experiência. Vocês já são a casa dos artistas na internet, por que não fazer um espaço físico? Aí colocou essa pulguinha atrás da minha orelha, conversei com os meus sócios, falei, cara, acho que essa é a ideia. Não sei como eu vou executar isso, como eu vou encontrar essa casa, onde vai ser essa casa. A gente ficou 8 meses procurando a casa, até que a gente chegou na casa que, enfim, teria o formato ideal. Em 5 meses que a gente está nessa casa, a gente já conseguiu fazer muita coisa, a gente montou a nossa redação lá, a gente conseguiu montar uma estrutura de experiência muito incrível. A gente tem um estúdio, a gente tem uma sala de cinema, a gente tem um lounge, a gente tem, enfim, um espaço externo, uma área externa com piscina, enfim. E a gente já conseguiu levar artista internacional lá, mais de um, inclusive. A gente já conseguiu gravar clipe de artista lá. A gente já, essa semana agora, eu estava explicando para ele, a gente conseguiu colocar no ar um projeto que a gente desenvolveu durante 4 meses com a Sony Music e a Universal Pictures, de um filme chamado Last Christmas, que é uma segunda chance para Amar, que estreou essa semana no cinema. E o filme, ele traz as músicas do George Michael. Ele é inspirado nas músicas do George Michael. E a gente teve o desafio de criar uma experiência para promover o catálogo, né, o legado de George Michael dentro da casa. E aí a gente criou uma experiência que é uma exposição, uma timeline viva que conta a história dele. E a gente montou toda uma estrutura, enfim. E essa experiência a gente conseguiu levar influenciadores, pessoas ativistas, a gente conseguiu levar artistas lá, e a gente criou todo um dia voltado para discutir a importância do George Michael, que ele teve na época, enfim, na década de 80, início dos anos 90, como um artista revolucionário da música. E a experiência, assim, foi um case muito legal. A gente ficou muito feliz porque tudo foi aprovado pelo escritório gringo dele, né? Como se trata de um artista que já faleceu, aí não tem um empresário, né? Um escritório que cuida do legado dele, e foi uma experiência incrível. A gente já fez ação até com outros parceiros, como GNT, Multishow na casa, com a própria MTV. E a gente hoje está muito animado para o verão, para fazer várias festas na casa também. Maravilhoso. E é isso, assim, hoje o Popline, a gente enxerga ele não só como um portal de notícias, a gente enxerga como uma plataforma fomentadora de cultura e de música, assim. A gente, esse ano, junto com a marca, a gente conseguiu fazer que a parada LGBT daqui do Rio fosse realizada, porque, enfim, não tem apoio, incentivo público, e a gente conseguiu trazer um patrocínio de iniciativa privada, e a gente teve o maior trio da parada, com show da Pablo Vittar, da Alexa, com DJs, e foi uma experiência muito legal para a gente também, como veículo também, de contribuir também como um evento importante como esse. Ao longo do ano também, a gente conseguiu, a gente estreou o nosso programa de rádio, a gente tem um programa na Mix, Rio FM, toda quinta-feira às 10 da noite, fazendo já um merchan aqui. Legal. A gente é uma revista, né, o programa com todos os conteúdos do Popline durante a semana, e todo dia a gente tem um boletim dentro da programação da rádio. Então a gente acabou saindo da internet e ganhando outros caminhos, e antes da marca do Popline chegar, a gente acaba levando os artistas e propagando, enfim, essa cultura pop, muito focada hoje, cada vez mais, nos artistas nacionais, que é o que a gente acredita, né? Até porque eu costumo dizer, eu falo, gente, a gente é um site de notícias, de entretenimento verticalizado para música. Então, se eu não tenho artistas relevantes gerando conteúdo, eu não tenho como ter audiência. Eu não tenho como falar, opa, hoje eu não vou falar sobre Beyoncé, vou falar sobre Bruna Marquezine. Hoje não tem Grammy, eu vou ter que falar sobre A Fazenda. Então, eu só tenho conteúdo de música para falar no meu veículo. Então, a gente precisa fortalecer o artista. E aí a gente acaba criando a relação com o artista, de imprensa, com
um pouco mais leve, talvez, sabe? Não tem aquela coisa que o artista fica muito na defensiva, com medo da mídia, do que vai fazer, enfim. Então, a gente acaba, diria que um pouco que revolucionando essa questão da comunicação com o público direto, assim, que quer consumir o nosso produto. Não, muito bacana. Na verdade, vocês funcionam também como uma espécie de uma agência num formato diferente, na parceria com as gravadoras, né? Sim. Ajudando a contar essas histórias, né? E o que a gente nota também, a gente tem feito algumas pesquisas, principalmente com o Instagram, a gente percebe que, além de chegar no público final, que é o fã, né, que quer acompanhar, a gente acaba falando com o mercado como um todo, né? A gente é seguido pelos artistas, pelos empresários, pelos contratantes de shows, pelos produtores musicais, pelos compositores, pela galera da rádio, pela galera da TV. Então, a gente acaba também assumindo um papel, um pouco ousado falar isso, mas vou falar que, se comparar de outra forma, como se fosse um meio mensagem também, sabe? Tipo, olha, um veículo que você vai encontrar tudo a respeito do universo da música pop, do que está acontecendo, quem está nas paradas, quem está vindo pro Brasil, quem está fazendo show, enfim. Então, a gente acaba também formando o meio, também, diria. Opa! O que eu acho muito interessante do Popline é a questão da curadoria, né? Ouvi um gringo falar que o concorrente do Netflix é o sono, né? Ninguém mais, porque a gente uma hora tem que dormir e acabou, porque as coisas não terminam. E aí um portal como o seu, ele simplesmente fala, cara, onde eu escuto música pop, eu vou ali. Né? Você virou o ponto onde as pessoas procuram. Quando teve a briga da Taylor Swift com os ex-empresários lá e o dono do selo, o primeiro lugar que eu fui foi no seu. E aí eu fui em todos, né? Porque eu fiz um texto sobre isso. O teu é que estava tudo muito bem explicado. É sempre a notícia mais aprofundada daquela notícia que no G1 sai só uma matéria simples. Ali você vai ali, você é o super fã do pop, você tá ali, né? Muito bacana mesmo, cara. O site hoje tem de visitas únicas, assim, diariamente. Como que tá hoje o fluxo, assim? A gente consegue... Pode abrir isso? Posso, claro. A gente consegue ter por mês 2 milhões de usuários. Hoje a gente é parceiro... Maravilhoso, né? Hoje a gente é parceiro do Google News. Então, todo o nosso conteúdo entra automaticamente no Google News. Além disso, a gente tem uma força muito grande nas redes sociais. A gente soma mais de 3 milhões de seguidores e no Instagram, hoje, enfim, se tornou a principal rede de entretenimento, né? A gente no Instagram tem mais de 1 milhão de seguidores e a gente consegue ter mais de 20 milhões de impressões semanais. Então, assim, a gente tem um engajamento muito alto. E assim, a credibilidade, eu diria, que a gente construiu com o público justamente disso, de olha, eu sei que no Popline vai estar a notícia completa, de forma imparcial, e que eles vão aprofundar o assunto. A gente começa a conquistar um público que muitas das vezes é carente, porque assim, o caso da Taylor Swift com o Scott Brown, você encontra matérias em inglês super, assim, do site da Billboard, da Rolling Stone, super completas também, mas aqui no Brasil, a mídia especializada, com a qualidade que a gente tenta fazer, são pouquíssimos veículos que se aprofundam. Então, assim, a gente tem alguns cases esse ano, por exemplo, de K-pop, que é um novo fenômeno global. Imagina, o adolescente é fã do BTS, que é uma banda coreana, mas ele não fala coreano. Então, isso é assim, muito louco, né? A gente, a gente dá uma atenção mega especial para essa indústria, o BTS, Blackpink. E, aliás, só te interrompendo, essa é uma indústria que sabe contar histórias muito bem, né? Exatamente. Vem tudo muito bem embalado. Exatamente. Então, a gente, hoje, para o mercado internacional, principalmente, a gente tem uma atenção especial. E aqui no Brasil também, assim, quando a gente costuma, dentro da nossa redação, todo dia, assim, o nosso café da manhã é abrir os rankings do Spotify, da Deezer, do YouTube, estudar a parada, ver o que está acontecendo ali, o que pode se virar notícia dali. Essa semana a Anitta chegou em primeiro lugar com uma música nova dela, que é Combate, que tem MC Rebeca, Luísa Sonza e Lesha. E a gente viu que esse ano nenhuma mulher negra tinha chegado nessa posição. E a MC Rebeca, por estar nessa música, foi a primeira. E ela nem tinha noção, assim, ela não sabia dessa notícia. A gente que noticiou isso pra ela. E aí, legal. A Ludmilla viu, compartilhou, e assim, o público começa a enxergar o artista. Poxa, olha, essa menina que apareceu do nada, já tá acontecendo, tá tendo a atenção da Anitta, opa, vamos prestar atenção nela aqui. Então a comunicação, a curadoria tem esse poder também de formar a opinião também, de trazer, sabe? Totalmente, né? Porque no mundo onde tem muita música, eu não sei mais onde procurar. Pop, eu vou ali. Eu gosto muito da Vice, que não é de música, mas vira e mexe me dá coisas que eu amo muito.
E aí, tipo, se você pegar o poder da curadoria, cara, você, de fato... As gravadoras tiveram isso quando eu era novo, eu não tinha o Island. Tudo que saía daquele selo, eu comprava, porque a Virgin era o olhar do curador, né? As gravadoras vieram empresas muito grandes nas compras, né? Porque elas foram virando multinacional, uma marca foi comprando a outra, e elas perderam um pouco esse lugar. Um disco do Epic, tinha um selo Epic, eu comprava tudo. Hoje você quer ver o vídeo que o Popline diz que é legal, que o Condzilla diz que é legal, que o site tal, tem mais discos de amigos. Eu leio muito também. Ali é um outro lugar que é onde você busca informação. Eu tento ser, na verdade, começando esse ano, né, de ser o lugar onde as pessoas buscam informação sobre marketing musical, dito de um jeito simples, irreverente e alertando às vezes pegadinhas do mercado que eu sei que não tem lugar nenhum. Ao mesmo tempo, você tem um veículo de meio mensagem que fala sobre tecnologia de um jeito menos... não tem opinião. A minha tem opinião, né? O Popline tem opinião. Vocês falam isso é do caralho. Sim. Inclusive, esse ano a gente começou um projeto agora esse semestre com colunistas convidados. A gente quer a cada 3 meses escolher 2 pessoas do mercado e 2 artistas para escreverem artigos no Popline. A gente começou agora com o Rogério Flauzino. Que legal. Ele, inclusive, fez um texto muito incrível sobre Carmen Miranda, sobre como ela conseguiu uma carreira internacional em um mundo não tão globalizado há quase 90 anos atrás. A gente tem a Cléo Pires, que tem desenvolvido uma carreira artística como cantora. Está vindo com várias novidades também. E ela lançou um projeto muito legal agora dentro do Instagram dela, que é um projeto audiovisual bem maneiro. Aí a gente tem do lado técnico, né, vamos dizer assim, Humberto Tavares, que é um mega produtor, enfim, produz a maioria das músicas da Anitta, da Ludmilla, de uma galera bem legal. E a Karen Pedroso, que é há 12 anos diretora da Movie Concerts, que é, enfim, uma mega produtora de shows, que agora está fazendo um turnê do Shawn Mendes aqui no Brasil, trouxe a Ed Sheeran, Shakira. E a nossa ideia é trazer esse olhar tanto do artista quanto dos especialistas para falar para a audiência e mostrar como que funciona o mercado, sabe? Trazer conteúdo de qualidade dos bastidores, sabe? Que não fique delimitado, sei lá, a fofoca ou, enfim, a fatos curiosos, mas de uma forma mais técnica, de, sei lá, explicar o porquê o ingresso do show é tão caro, assim, sabe? O porquê, sei lá, o porquê o funk cantado por mulher é tão perseguido, como a Cléo Pires escreveu, enfim. E agora o Humberto Tavares fez um texto muito bom falando sobre a cultura dos feats, né? As colaborações, como é que isso virou uma febre no Brasil e como é que isso funciona e como que na maioria das vezes isso também são articulações de empresários e que nem sempre dá certo. Enfim, a gente tenta levar esse lado opinativo e trazer convidados é uma forma da gente chancelar isso. Vocês balizam aquilo e falam, olha, isso é bom, escuta, né? Tem uma pergunta aqui. No aspecto da curadoria, como um artista independente consegue furar esses bloqueios e chegar numa curadoria, por exemplo, como a do Popline? Como um artista pop hoje, se eu fosse um artista pop, que tô aí começando o meu projeto, meu trabalho, como é que o meu material se torna relevante para chegar numa curadoria do Popline? Cara, então, o que você acredita? Assim, qual caminho você acredita? Eu tenho 2 cases desses 2 últimos anos que eu acho incríveis. Duda Beat e Glória Groove. Ambas de escritórios pequenos, ambas sem gravadoras, e porém com um público que não só veste a camisa, mas como consegue propagar. E assim, eu acho que assim, hoje quando eu recebo qualquer conteúdo da minha equipe também, de assessores de imprensa, dos próprios artistas e tudo mais, me dá uma notinha no Popline, como eu faço para anunciar, eu quero um banner no Popline. A gente tenta explicar que hoje, assim, o fator mais importante é você ter um planejamento, você ter uma história ali. E nem sempre a gente vai conseguir dar um espaço nas redes sociais, ou então fazer uma mega matéria de cara no site e tudo mais, mas a gente quer acompanhar. O primeiro passo que a gente tem interesse é acompanhar, ver como é que você está fazendo o seu planejamento, quais são os passos que você pensa em dar, qual a estrutura que você está criando. A nossa maior insegurança é quando a gente recebe um release que a gente acha até legal de um artista, e a gente pensa, poxa, ok, vou dar essa notinha hoje, mas qual vai ser a próxima vez que eu vou falar sobre ele? Desde o início, quando a gente sentou para montar o portal, inclusive se chama portal porque a gente parte de um seguinte princípio, que o site, cada artista tem sua própria página no site. Se você entrar, sei lá, /Beyoncé, vai ter notícias dela desde 2006 lá.
Então você tem uma timeline completa dela. Hoje qualquer artista que entra no Popline, seja ele independente, ou com gravadora, novo ou consagrado. Esse conteúdo criado por vocês. Ali. Esse conteúdo é criado pela gente. Toda notícia que a gente publica é associado à página dele. Não, e como eles fazem isso muito bem, acontece que muitos artistas têm nas suas páginas menos informações que na página do artista no Popline. Isso, é. E aí na busca do Google, cai aonde? No Popline. Tô falando besteira? Exatamente, não. Pelo fato, o conteúdo ali de busca do Google é basicamente uma estratégia de relevância. De relevância, né? Exatamente. Então, se o Google sabe, o robozinho do Google sabe que o Popline fala sobre aquele conteúdo há mais de 10 anos, óbvio, quando eu soltar algum conteúdo recente, eu vou aparecer direto ali na primeira página. A Taylor Swift, eu botei lá, o primeiro era o seu, o segundo era G1. Então, para você ver o nível de relevância de uma keyword que tá muita gente postando sobre aquilo, né? Mas aí, continuando a sua resposta, que eu enfim, falei sobre os exemplos. Glória Groove e Duda Beat. Quando a gente enxergou o planejamento, quando a gente começou a acompanhar, viu que ambas estavam começando a acontecer, seja lançando um clipe impactante ou conseguindo gerar algum tipo de conteúdo noticioso que o público pop ia ter interesse, a gente começou a entender, opa, é hora da gente colocar aqui. Principalmente nas redes sociais. Nas redes sociais a gente sabe que o leitor do Popline, ele quer acompanhar o que é pop, que já é pop. E quando ele vê, sabe aquela sensação quando você está navegando no feed, você vê, nossa, que é isso aqui na minha timeline? Tipo, quem postou isso? Eu não sigo essa pessoa. Quem é esse estranho aqui? E a gente percebe que muitas das vezes, quando a gente coloca um artista novo, assim, tipo, a gente trata com a mesma relevância noticiosa de algum artista mais consagrado, acaba virando uma experiência ruim pro fã que está acompanhando, que não conhece, e vai fazer um comentário tipo, quem é esse que eu nunca vi? Ruim pro artista, que acaba se frustrando ali, vendo a forma agressiva que as pessoas são na internet, que, enfim, infelizmente. E pra gente também, que não é esse o nosso propósito. Então, a gente entende que hoje, quando a gente recebe um artista novo, a gente não tem isso desenhado, óbvio, mas a gente entende que tem que ser através de doses homeopáticas. A gente vai experimentando, testando, vendo o que funciona. Construção. A gente tem um case muito legal que foi a Isa, por exemplo. Em 2016, a gente estava completando 10 anos e a gente queria fazer a nossa festa de aniversário. E a gente trouxe a Carol Conká como headline, e a gente queria compor o restante do line-up com artistas novos em desenvolvimento. E naquela época, a Isa estava para assinar com a Warner, tinha acabado de assinar. E eu falei, eu quero muito a Isa na festa, porque naquela época ela já fazia covers muito legais no YouTube. Os fãs de pop já estavam de olho na voz dela, já sabia que ela tinha um potencial. E eu falei com a Warner, com os empresários dela, eu falei, cara, eu quero o show da Isa na festa Popline, vai ter Carol Conká, vai ser incrível. Eu falei, calma, ela ainda não tem show pronto, ainda não tem repertório. Eu falei, ela não faz cover no YouTube? Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar os 10 covers, a gente coloca no Popline, a galera vota, as 5 mais votadas vai ser o repertório dela. Aí deu super certo. Esse foi o show da Isa, ela cantou, sei lá, de Drake, a Rihanna, cantou uma música inédita dela e foi o primeiro show dela. Então a gente tem muito orgulho disso, assim. E aí no ano seguinte, na festa de 2017, a gente teve o Lulu Santos como atração principal e todos os outros artistas eram artistas novos também. A do João, a Clau, a Malia, a Gabile, e foram artistas que hoje a gente vê que eles estão crescendo também. Então a gente entende que às vezes quando o artista procura, eu quero uma notinha, o assessor fala que tem que fazer o clipe e tudo mais, a gente fala não, mas é tipo, não, mas olha, a gente está acompanhando, a gente está vendo o que você está fazendo na hora certa, nas primeiras oportunidades, a gente vai encontrar algum espaço, a gente vai tentar incluir você. Hoje a casa acaba virando uma ferramenta muito importante para isso. A gente teve com a MTV, para o VMA, a gente foi a segunda tela da MTV, enquanto a premiação estava rolando, a gente ficava fazendo comentários nas redes sociais da MTV, e a gente teve a ideia de levar artistas para casa do Popline para assistir a premiação com a gente. E aí, sei lá, a lista começava com Valesca e Jojo Todinho e ia parar nos Caras e Carol, que é uma banda nova. Que legal. E aí tinha, sei lá, Lari, Caissara, Carol Cezanne, uma galera que está começando nova e que, assim... não tem tribo ainda não tá, tipo, dentro do circuito, tá começando. E aí, quando terminou a premiação, eu falei, gente, vamos fazer o seguinte, agora cada um vai colocar o seu clipe, e cada um se apresenta aqui e a gente cria essa interação. E aí, semana passada, o Caissara lançou um EP
com a música com a Lari, que eles se conheceram na Casa do Popline. Então, Muito eu bacana. acho que isso é um papel importante que a gente assume quando a gente se coloca nessa posição de fomentador de cultura, de música Não, pop. e de alguma forma vocês organizaram essa cultura pop no Brasil, sim, né? Sim, porque eu parto do seguinte princípio: eu não tenho um empresário da Beyoncé no meu WhatsApp, mas eu tenho um empresário da Anitta, da Ludmilla e por aí vai. Então, se eu tenho uma ideia, alguma ideia criativa que eu posso usar o artista para gerar audiência, para fomentar, eu tenho como ir direto. Você virou o catalisador do nicho, né? Exato, a Beyoncé e a Rihanna tem que esperar o dia que elas vão lançar o álbum, um clipe, para poder falar sobre isso. Então, quanto mais aquecido o mercado nacional tiver pra gente, melhor vai ser pro Popline. Eu vou conseguir manter essa audiência monstruosa, que é muito difícil manter, e manter o meu público aquecido. Sim. Não vai deixar de gostar de música pop para gostar de futebol. Vem cá, vou fazer três perguntas já, porque eu sou curioso. O caminho do Silva chegando no Popline. Silva, cara, Porque eu sou fã do Silva pra caralho. A gente fez um case muito legal com ele no ano passado. Ele lançou a música com a Anitta, e quando a gente viu, a gente entendeu que seria uma brecha de trazer o Silva para perto desse público pop. Na verdade, já existia um interesse dele, desde que ele fez o álbum sobre... O álbum no projeto, com as músicas da Marisa Monte, já existia esse interesse em entender melhor o Silva. E a última turnê dele foi uma turnê que foi após esse projeto da Marisa, e foi, enfim, esse álbum dele brasileiro, que tinha outras músicas também. E foi um momento que essa nova MPB, esse soft pop, né, diria, Ana Vitória, Melim, foi entrando no mood, né? O mood hoje, assim, quando a gente fala de Spotify, a gente lembra que a maioria dos usuários do Spotify aqui no Brasil são usuários gratuitos, né? Então, ele não consegue pular as músicas. E a inteligência do Spotify entende, opa, se o cara ele não pode pular música durante meia hora, eu preciso tocar o que ele gosta. Porque se eu tocar algo que ele não gosta, ele não vai conseguir pular, ele vai sair da minha plataforma, e quando chegar no final do mês, o tempo médio do meu usuário vai cair. E Sim. isso vai implicar no meu valor de mercado. O cálculo Sim, é exatamente perfeito. esse. É o que eles chamam de taxa de skip. Então, quando a gente começa a enxergar um movimento de artistas muito similares, crescendo juntos, a gente chama isso de uma pirâmide, né? Que tem ali o artista gigante daquele segmento que encabeça, e conforme você vai descendo a pirâmide, vai ter a cada degrau abaixo vai ter mais gente. Eu dou um exemplo diferente, mas é igual. Que eu falo que é o baldezinho. Estourou o Thiago York, não tem nada parecido, ele vai achar. Isso. E aí acaba que um monte de gente que tá ali embaixo passa junto. Crescendo. E... outro artista. Não, deixa eu tá só concluir, porque você falou do Silva, e aí eu queria chegar nesse lance desse pop soft, desse soft pop, como ele se retroalimentou, principalmente nessa questão do mood do Spotify. Aí você tem Melinha na Vitória, o próprio Thiago York, começando a fazer músicas muito similares e que tem taxa de skip muito baixa para quem escuta, porque consegue ter o gosto ali bem parecido, e o Silva também entrou nesse circuito. E aí foi muito mais fácil trazer ele para a audiência do Popline. E no final do ano passado a gente fez uma parceria muito legal com a Som Livre, com o escritório dele, para o show dele que teve no Vivo Rio. A gente criou uma página especial do Silva no Popline, e era uma página que a gente conseguia reunir todo o conteúdo que a gente produziu sobre ele, uma playlist no Spotify, uma playlist com os clipes deles no YouTube, como se fosse um hot site. E a gente teve a ideia de distribuir ecocopos dentro do show dele, ecocopos rosas na cor do Popline, com uma ilustração dele e com o link dessa página. Tipo, Popline/Silva. Você sabe que o artista que veio cantar aqui fez de presente pra gente. É exatamente isso. Exatamente isso. E a gente tinha um link aí no copo, porque a gente sabia, o dia que o cara olha o Silva na minha casa, aqui, tô tomando água, o Silva, eu nunca mais vi nada sobre ele, sei lá, quero saber o que tá fazendo. Né? Tá e ali vai ter um link do lado para ele ver qual é o último conteúdo. Então, o Silva a gente escolheu, foi o primeiro artista que a gente fez isso, justamente também para trazer essa audiência também do Silva também pro universo do Popline, sabe? Acho que outro artista que eu tô de olho, até falei com ele no WhatsApp, ele foi muito querido, é o Rubel, tá no radar de vocês? Sim, super no radar, o clipe que... Porque ele tá indo pra um caminho de mainstream, né? Sim, de aumentar a audiência. Sim, o clipe agora com a Ana Vitória e com a Marilina, eu acho que é um passo mega importante, cresceu absurdo no YouTube, e assim, o consumo principalmente de ticket de show, né? Desse pop um pouco mais adulto, que conversa com um jovem adulto, que já tem um poder aquisitivo... Um ticket médio mais alto. Um ticket médio mais alto, já tem um poder aquisitivo maior que o adolescente. Eu acho que esse pop agora vai ter uma força muito grande, até porque hoje, como eu falei no início, o consumo das pessoas está muito associado ao lifestyle, né?
Acho que todo mundo tem acompanhado a cultura do cancelamento que a gente vê nas redes sociais, que é quando um artista sai da linha e as pessoas se juntam e olha, você não pensa igual a mim, você não pensa como a sociedade hoje pede, como os meus valores pedem, então assim, não tem um porquê você ter visibilidade, você tem que ser cancelado. Então assim, hoje, quanto mais perto desse lifestyle as pessoas estão, mais ela vai acreditar naquele artista, mais ela vai consumir ele. E aí a questão da coerência ao longo da carreira passa a ser muito importante. O engraçado é que o Silva, eu sou fã mesmo, e ele é pop. Se olhar os discos anteriores, mas por algum motivo ele tocou muito em adulto contemporâneo, ficou visto como MPB, e aí muita gente xingando ele por causa do feat com a Anitta, né? Mas eu achei interessante, eu falei, deve ter o dedo um pouco do Popline. Aí quando o Rubel também, eu falei, cara, é bacana que vocês estão meio que dizendo que tudo isso é um pouco pop. Sim, né? Trazendo sim, até porque não tem como a gente definir o pop no Brasil de uma forma técnica, né? A gente é um país de tamanho continental e multicultural. Então, acho que o pop está muito associado ao consumo de massa, não adianta. Mas quando a gente traz para um sentido mais técnico da palavra, hoje o que eu defino como pop é o artista que consegue manter essa coerência no seu discurso da música, no seu lifestyle, no que o fã espera dele. A gente tem casos de artistas que, enfim, que recebem um aporte de milhões de gravadoras, de empresário, ganha visibilidade nacional, ganha milhões de seguidores, são colocados ocupam um local de fala que ele não consegue sustentar e cria uma expectativa em torno disso. E aí, no primeiro ato falho dele, ele vai ser super cancelado. Esse cancelado é maravilhoso. E é super Black Mirror total, né? É total Black Mirror. Então, assim, hoje eu diria que assim, o artista hoje, ele começa a ganhar visibilidade, ele tem que buscar instrução, sim. Quanto mais propriedade ele tiver, quanto mais leitura crítica ele tiver da sociedade e principalmente de si mesmo, ele vai conseguir usar a voz dele para propagar a sua arte, para propagar o local de fala que ele ocupa e vai se afastar de coisas negativas. A gente vê artista com uma frase colocar tudo a perder. Com um comentário no Instagram, colocar tudo a perder. Vários. Um comentário no post de outra pessoa. Exatamente. Então, o que aconteceu nas eleições do ano passado em relação a ele não e tudo mais, foi só uma ponta do iceberg do que vem por aí, assim, sabe? Hoje, se a gente parar para analisar em qualquer segmento, não só na música, todo mundo que ganhou grande visibilidade nos últimos tempos enfrentou uma grande crise. Seja o Neymar, seja a Bruna Marquezine, seja o Silvio Santos. Entendeu? Imagina se o Silvio Santos se ele tivesse começado agora na era do Instagram e fosse na década de 80, 90. Eu fiz um texto sobre a Xuxa. A Xuxa não existiria se fosse agora. Como que a Globo ia convencer as pessoas que uma pessoa que tinha feito um filme pornô, namorado do Pelé, seria a rainha dos baixinhos? Seria cancelada na hora. Exatamente. Iam descobrir, como assim minha filha vai ver... É engraçado que eu fiz esse texto. Cara, o meu site é um site nichado de informação para músico, né? Que não busca muita informação, diga-se de passagem. E aí eu fiz um texto, cara, hoje não se faz mais Xuxa como antigamente. Falei, cara, hoje a gente tá tão... tá todo mundo tão crítico que dificilmente uma emissora faria a Xuxa com a história naquele momento. Hoje tá falando para criança. O meu site tem assim, às vezes tem 10 mil visitas. Aí eu vou lá ver as keywords, Xuxa, filme pornô Xuxa. Indexou bem no Google. Pra você ver como vou entrar nesse post aí pra ver as técnicas Xuxa ainda usou. é muita procura, né? Sim, e esse filme, por ela ter proibido, acho que ele xiga, virou... né, exatamente. Querido, vai, te interrompi. Não ia falar. Queria te perguntar a última coisa. O que você acha do TikTok? TikTok, então, hoje a gente tem o... Não, é porque todos os gurus que eu sigo de fora estão falando, cara, ali é o lugar no momento certo para se iniciar um trabalho, né? Assim, antes de falar de TikTok, a gente tem que falar sobre imigrantes digitais. Sim. Não sei se todo mundo aqui já escutou esse termo. Todos nós aqui somos imigrantes digitais. Imigrantes digitais são todas as pessoas que conseguiram viver no mundo sem internet. Então, a gente tem uma certa dificuldade de absorver novas experiências digitais. E se a gente analisar, em 10 anos, a gente mudou muitas vezes de redes sociais. Enquanto
mais madura a pessoa ela é, e a gente pergunta, tipo, você já tem Instagram? Não tenho ainda, toda hora muda, era Facebook, era Orkut, eu não consigo acompanhar. Sabe, toda hora muda, imagina pra gente que tá aqui, toda hora aparece GTV, aparece Snapchat, aí Snapchat não tá mais bombado, aí agora vem TikTok. E aí eu acho que hoje, a gente que tem esse papel de imigrantes digitais, a gente acaba não conseguindo acompanhar com a mesma velocidade que a garotada acompanha, que é a galera que nasceu, sei lá, de 2002 para cá, que já chegou com a internet sendo o que ela é, com usuário produzindo conteúdo, com rede social, consegue com a mesma facilidade. Eu acho que o TikTok hoje é uma rede social que, enfim, isso é dado comprovado, que conversa muito com o público adolescente, com o público jovem, e é um público que também está presente nas outras redes sociais, e o TikTok hoje ganhou, enfim, a sua grande inovação era o Musical.ly, né, antes, né, que era... Pela empresa chinesa. Exatamente, e o Musical.ly, o grande diferencial dele era a experiência que você criava com as músicas, né, que é a ferramenta de cenas, que pra gente deve ser mega difícil usar aquilo, que é você vai criando vídeo... Você usa? Eu não consigo fazer cenas, é muito difícil. Eu detesto edição de vídeo, imagina. E aí a galera já tá chegando em nível muito hard. Tipo, não sei se você já viu no próprio Instagram, a galera de maquiagem que faz os vídeos cantando a música. Aquilo ali é a cultura do TikTok, é a cultura que vem dessa ferramenta. E pra gente que é imigrante digitais é muito difícil fazer aquilo. E vai ser cada vez mais aqui. Eu acho que até 2022, 2023 vão aparecer outras redes sociais que vão se comunicar com a galera mais nova e que talvez a gente não consiga acompanhar, como foi o próprio Snapchat. Não, como, cara, Snapchat, quando a gente começou a entender o Snapchat... Acabou. Na verdade, existe ainda, né? Mas aí veio o story do Instagram. Então, essa é a inteligência, assim. O Facebook ainda continua muito relevante, muito grande, junto com o Instagram, porque ele realmente consegue ser um ambiente que consegue ser mais didático para a nossa geração, né? Para os imigrantes digitais, digamos assim. Exatamente. Então, a gente que é imigrante digital, a galera que está chegando agora, eles são donos disso aqui, né? É novidade para eles. É um exercício digital. Mental, tá sempre se atualizando. Exatamente. Então, é isso que eu acho do TikTok. Querido, muito obrigado. Hoje, escutei pra caralho, sempre uma aula. Obrigado pela presença. Sei que você é um cara ocupado pra caralho. Eu adorei. Esse espaço aqui é uma delícia. Espero voltar em breve. E a casa sempre aberta pra você. A galera que tá acompanhando, fica salvo o vídeo, né? Fica, ótimo. E depois a gente vai postar ele separado, eu te mando também. Perfeito. E eu queria muito que você visse o ET. Por favor. Até pra saber o seu olhar, sim, a sua importância, claro. Pra isso.